Nós vamos então do outro lado da tela e vamos trazer o jovem advogado, o doutor Henrique Muricy, que está a par da situação das famílias Brito e Bagano com as questões de terra. Mas antes de mais nada, doutor Henrique, muito jovem, pelo andar da carruagem, está começando a estrada, mas já está começando a estrada com uma luta interessante aí. Bem-vindo à live do Léo, muito obrigado por estar conosco. Boa noite, Léo Ricardo. Obrigado pelo espaço. Queria cumprimentar todos os ouvintes do seu canal, né, o canal Léo Ricardo Notícias. Agradeço, inclusive, as palavras muito elogiosas, mas é muita bondade sua dizer que sou jovem, mas agradeço. Pois bem, tem alguma raiz fincada aqui por Morro do Chapéu, família por aqui? Não, absolutamente nada. Uhum. Absolutamente nada. Não, muito bem. Só tenho aqui ligações de cunho jurídico mesmo. Tá certo. Você tá falando Os problemas de Morro do Chapéu me trouxeram até aqui. Ah, muito bem. Você fala conosco de onde hoje? Eu falo de Salvador, Bahia. Salvador. Muito bem. Pois nós trouxemos outro dia aqui a participação do nosso amigo Adilson. E eu sei que o desenrolar do carretel acabou botando a família da gente também no meio da situação, coisa que eu desconhecia. Mas nos traga aí um breve relato dessa situação inicial, que teve aquela manifestação dos familiares lá na área do Parque da Serra da Babilônia, enfim, virou manchete e notícia de várias emissoras e rádios, enfim. Nos traga um breve prefácio dessa situação. Pronto. Para todos os ouvintes, e Léo Ricardo, especial, veja bem, Léo, você cobriu aquele acontecimento, como você bem rememorou, onde houve aquela manifestação lá no Parque Eólico da Serra da Babilônia, no qual a família Brito e Bagano começou, né, já muito lutando, né, contra alguns fatos que vão ser relatados aqui a seguir, e fizeram aquela manifestação no qual, vamos dizer assim, abriu uma briga, iniciou-se uma briga judicial, né, com o próprio Parque Eólico, com as suas empresas cessionárias e mais especificamente com a expansão do Parque Eólico, né? Para deixar bem claro, os Brito e Bagano, eles venderam uma parte do que hoje é o Parque Eólico, né? Para você ter ideia, cerca de 5.000 hectares, onde hoje está instalado o complexo eólico da Serra da Babilônia, né, foi devidamente vendido pela mãe destes, Dona Maria do Carmo de Brito Bagano. Vendido, não contestado, e inclusive a parte onde está em operação. O que acontece, Léo, é que a parte restante dessa propriedade, ela está sendo alvo, né, de diversas, vamos dizer assim, malfeitos jurídicos. Utilizou-se o aparelho do judiciário, em outros aspectos mais ainda, utilizou-se os cartórios da região, em especial o cartório de Morro do Chapéu, para, vamos dizer assim, burlar escrituras, né, inclusive utilizando-se do aparelho do INCRA, né? Então, qual é o motivo dessa briga específica? Propriedades, né, aqui em Morro do Chapéu mudam de lugar, por exemplo, crescem de área, assim, a toque de caixa. Vou te dar um exemplo prático. Nós temos diversas propriedades aqui, não é um fato isolado, que passam de 200 hectares para 1.500, que passam de 300 hectares para 2.000. E isso tem que ter um ponto final. A família Brito e Bagano é um dos lesados por esses atos. Tem outras propriedades aqui, Léo, que elas mudam de lugar. Há propriedades que eu tenho provas comigo em minha mão de que estão, na verdade, elas se encontram a quilômetros de distância de onde documentalmente elas estão sendo colocadas. Certo? Então, os Brito e Bagano, que são proprietários da Fazenda Garapa, vetusta propriedade Fazenda Garapa, né, do famoso coronel, né, seu avô destes, que todo mundo aqui na sociedade de Morro do Chapéu conheceu, é nome de rua na cidade, né? Coronel Arnóbio, enfim, toda a família Brito e Bagano, né? Tem histórico, a propriedade só foi desmembrada quando vendeu esses 5.000 hectares, nunca foi mexida, nunca foi vendida a outro, e agora surgem outras propriedades dizendo que são ali, na Garapa, né? Então, isso está sendo alvo de disputas judiciais,
de intervenções por via administrativa, entendeu? Para tentar desfazer essas coisas lá. Mas é uma luta incansável. Você já deve ter conhecimento, Léo, você é um grande repórter, uma pessoa metida nesse meio há muito tempo, você já deve ter ficado sabendo da Operação Faroeste, lá no oeste da Bahia. Tem desembargador preso, tem falso cônsul de país estrangeiro preso, tem juiz preso, advogado preso. Aqui em Morro do Chapéu, Léo, está faltando uma iniciativa do poder público, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, estadual, Polícia Civil, porque já passou da hora de Morro do Chapéu ter uma intervenção forte do Estado, da presença do Estado, para que aqui também se desenvolva. As questões de terra em Morro do Chapéu, Léo Ricardo, elas já vêm prontas. Lá houve a Operação Faroeste, aqui a Operação Jardins da Babilônia, já tem até nome, só falta ação. Nesse aspecto, doutor Henrique, primeiro deixa eu aproveitar o espaço para saudar os amigos que estão chegando, a Regina Frutuoso chegando aqui pelo Facebook também a nos acompanhar. Quando se coloca, voltando um pouquinho até chegar na operação futura, quem sabe, Jardim da Babilônia, além das famílias Brito e Bagano, à época, como eu brinquei aqui, nós tivemos conhecimento de que a família Souza Oliveira acabaria tendo uma ramificação por um título de terra que talvez tenha sido até comercializado, sim, mas a forma como se tratou aquela situação, levando o nosso saudoso tio até um cartório de Ibititá, parece, alguma coisa desse tipo, para poder lá configurar a venda do terreno em detrimento dos outros herdeiros. Ele, como único herdeiro, acabou fazendo essa negociação, esta venda, em nome de todos os outros herdeiros. Isso é uma das partes deste processo todo. Existem outras famílias também envolvidas. É possível, digamos assim, mencioná-las, ou de alguma forma elas colocaram isso em segredo de justiça? Como é que funciona isso? Léo Ricardo, algumas coisas, por óbvio, tramitam em segredo de justiça por questão de necessidade, né? Há constituição de provas, há investigações, coisas que correm necessariamente em segredo de justiça. O caso que você está citando, eu conheço. Existe um cidadão muito conhecido, talvez o maior grilheiro do norte da Bahia, do meio norte da Bahia, né? No qual ele pegou um senhor de 81 anos de idade, certo? Colocou dentro do carro e foi para Ibititá lavrar um inventário em cartório, inventário extrajudicial, ou seja, não passa pela mão de nenhum juiz, certo? E lavrou o inventário como se esse senhor de 81 anos de idade fosse o único herdeiro de sua falecida tia, sendo que ela tinha pelo menos mais uma meia dúzia de sobrinhos. Lavra-se esse inventário e esse estranho, que não é parente dele, no inventário, esse senhor de 81 anos renuncia a 2 fazendas imensas, inteiras, em favor de um estranho à sucessão. Renuncia em favor de alguém que não é seu parente. E o que é que acontece, Léo Ricardo? Esse cara depois averba o tamanho de área, que a área não era essa. A área, uma propriedade tinha cerca de 250 hectares, a outra 500 tarefas de terra, dá mais ou menos 200 e poucos hectares também. Ele cresce essas áreas para 1.800 uma, 1.600 outras, unifica em uma propriedade só, de mais de 3.000 hectares, sendo que uma dessas propriedades era distante da outra quilômetros, ele bota do lado. Ele muda ela de lugar e as unifica em uma única propriedade de mais de 3.000 hectares. Só que não para por aí. Não para por aí, Léo Ricardo. Um mês depois, 30 dias, ele vende para uma conhecida empresa eólica aqui da região por mais de 6 milhões de reais. A família desse senhor nunca viu um centavo disso e nem tinha sequer conhecimento. Então, isso aconteceu aqui em Morro do Chapéu. Você está colocando nesse sentido que existe, então, uma dupla situação de lesados. Quem, porventura, passou a procuração sem nenhum parentesco, sem nada, no caso o tio nosso, e posteriormente a empresa também, obviamente, com o desfecho da situação, será lesada naquilo que ela pagou por um terreno que não existe. Sem dúvida, né? Não, na verdade, não é que não existe, Léo Ricardo.
A propriedade existe. Só temos dois detalhes. Ela não tem o tamanho que se averbou a posteriori e ela não fica onde foi colocada. Eu conheço essa propriedade. Se você quiser, eu lhe levo lá. Só que vai ser muito distante de onde o georreferenciamento dela está inserido. É uma verdadeira festa. Você compra uma propriedade na região de Morro do Chapéu, contrata um topógrafo e faz o georreferenciamento onde você quiser e coloca essa propriedade onde você desejar. E o que é que eles fazem? Eles colocam em áreas onde tem interesse econômico, onde dá vento, onde tem torre eólica. Então você compra uma propriedade num local onde alguém vende 1.000 hectares de terra por R$10.000, porque não tem valor algum, e você faz um georreferenciamento lá na Serra da Babilônia, onde dá vento, e depois vende por milhões, certo? Então, o que é que acontece? Essa prática, nós já constatamos em diversas matrículas imobiliárias. Tudo que eu estou falando aqui tem provas. E todas essas provas você pode encontrar no cartório de Morro do Chapéu, o arquivo está lá. Certo. Agora, o que é que nós precisamos? Onde é que está a corregedoria do Estado da Bahia para tomar conhecimento disso? É necessário fazer um levantamento desses crescimentos excessivos de área e dessas mudanças de propriedade de lugar, que não é difícil constatar, Léo Ricardo. Porque quando a propriedade muda de lugar, ela não leva os confrontantes, ela não leva as propriedades vizinhas. Então você tem como perceber que ela foi mudada de lugar muito facilmente. Verdade. Nesse sentido, doutor Henrique, nós temos aqui em Morro do Chapéu, óbvio que neste aspecto eu acredito que haja aí a necessidade da manutenção desses nomes em segredo, mas há envolvimentos de figuras bastante conhecidas no meio político da cidade, não é isso? Tem sim, tem. Tem até ex-prefeito aqui envolvido. Tem ex-prefeito envolvido, né? Nós sabemos que tem ligações, né, com empresas conhecidas, como eu já citei, né? Inclusive empresas que chegam aqui na cidade, dizem fazer obra social, fazem uma praça, formam uma escola, fazem doações, mas por trás estão imbricadas em uma situação vexatória. Essa empresa mesmo que eu citei, né, que vou preservar seu nome aqui, porque nós não podemos provar que ela tem um envolvimento direto com essa fraude que eu citei, mas, por exemplo, né, ela faz parte de uma cadeia, né, se inseriu numa situação jurídica que eu diria que até indefensável, Léo Ricardo. Porque é o seguinte, como é que uma empresa, ao pagar mais de 6 milhões de reais por uma fazenda, não verificou a origem dessa propriedade, não verificou se quem vendeu era verdadeiramente dono? É muito difícil de se engolir certas coisas, de acreditar, vamos dizer assim, na inocência, entendeu? Então, realmente é uma situação que envolve grandes figuras. É por isso que eu comparo com a situação da Faroeste, da Operação Faroeste. Estou conversando com o doutor Henrique Muricy, advogado das famílias Brito Pagano, né? Ele está a par de toda a situação que envolve as terras da Fazenda Garapa, diretamente ligadas ao projeto eólico Serra da Babilônia, no limite tríplice municipal, né? Morro do Chapéu, Várzea Nova e Ourolândia, né? Existe esse limite aí que é preciso ser lembrado. Essas cidades estão envolvidas nesse contexto. E eu deixei no ar, doutor Henrique, esse questionamento. A Bahia vive toda a situação recente do Tribunal de Justiça, que a Polícia Federal também esteve prendendo desembargadores e desembargadoras, delegados e outros mais. E agora a Operação Faroeste. O que é que falta para a gente chegar na Operação Jardins da Babilônia se nós temos provas cabais, né, de que, como está dizendo André Passos aqui, ó, Léo, no meu ponto de vista, esta grande empresa só quer ter grandes lucros, só que aí às custas das famílias aqui da nossa região. Como é que a gente vai proceder a partir de então, ou como já se está procedendo, doutor Henrique? Veja bem, né, Ricardo? Denúncias não faltam, né? Nós já temos representações no plural, né,
quando eu digo representações é no plural mesmo, perante o Ministério Público, tem pedidos de providência do Ministério Público, né? Eu, inclusive, tenho comigo um inquérito sigiloso na Polícia Federal, no qual tem investigações por compra de funcionários no âmbito federal. E essa investigação já se iniciou há mais de 2 anos, certo? Porque há aí sempre aquele mesmo modus operandi de compra de consciências, compra-se funcionários de órgão tal, órgão B e órgão C. Então, investigação há. O que nós precisamos é presença maciça do Estado. Eu vejo o Morro do Chapéu como um local, e muitos outros também clamam por isso, um pouco abandonado pelo poder público. Se você olhar para a estrutura do Estado em Morro do Chapéu, por exemplo, Morro do Chapéu carece de mais juízes. Sim. Né? Morro do Chapéu hoje é assistido por juízes substitutos, que têm sua boa vontade, têm seu trabalho e tudo, mas não dão conta. É humanamente impossível você dar conta das demandas em 2, 3, 4 comarcas, 3, 4, 5 varas para tomar conta. Isso é humanamente impossível. Né? Há pouco me questionaram sobre as nomeações de novos juízes. Eu explico para as pessoas, não é assim. Não se nomeia um juiz hoje e no dia seguinte ele vai para uma comarca tomar posse. Ele ainda vai para a escola da magistratura. Né, para depois ser emitido no cargo em determinada comarca. Então é o seguinte, Morro do Chapéu não tem, por exemplo, promotor titular aqui. Morro do Chapéu está sem promotor designado. Verdade. Não tem. Né? E o que é que acontece, Léo? Houvemos agora uma mudança, né, no Executivo Municipal. Eu espero que essa mudança, essa renovação no Executivo Municipal, aliado aos seus deputados estaduais, federais, senadores, possam brigar para que Morro do Chapéu, né, tenha uma melhor presença do Estado, que possa brigar para trazer mais juízes para Morro do Chapéu, que possa lutar perante os órgãos responsáveis para ter um promotor titular em Morro do Chapéu e, né, que possa cobrar dos órgãos competentes, do Tribunal de Justiça, do próprio Ministério Público, que volte seus olhos para Morro do Chapéu e região. Como você bem lembrou, nós temos aí um problema na tríplice fronteira municipal, entre Morro do Chapéu, Orolândia e Várzea. Né? E nós temos comunidades distintas desses municípios afetadas por essa, o que a gente pode chamar de grilagem oficial de terras. Nós temos pessoal afetados nos Olhos d'Água, os Facundes, pessoal da Tabua, né? Pessoal aqui, a própria sede de Morro do Chapéu. Né? Então, assim, não é só Morro do Chapéu, mas a região como um todo, a própria Serra da Babilônia como um todo. E são coisas muito, muito, muito graves, Léo. Me deixe interrompê-lo um instante para... você citou Olhos d'Água de Facundes, alguém aqui usa esse nome e cita empresas, cita nome de pessoas. Eu, infelizmente, como disse o doutor Henrique, a gente não vai mencionar, porque o processo transcorre, a investigação e as provas, por mais que elas estejam aí a olhos nus, quando se aprecia documentos a esta situação de terras, mas é preciso que eu aprendi uma máxima, doutor Henrique, quando nós tivemos a felicidade de ter como professor de jornalismo o ex-apresentador da TV Bahia. Puxa, passou o nome dele aqui agora. Mas ele trouxe para nós o manual e tal, e dizia assim que você pode ter flagrado o elemento com a arma na mão. Ele, enquanto não for julgado e condenado, ele é suspeito. A condenação, o que vai lhe dizer que ele é o criminoso, que ele é enfim, é o julgamento final e a sentença judicial que vai dizer que ele é o responsável por isso. O Antônio Bento diz assim: hoje eu estou com 56 anos de idade e desde criança já ouvia falar em grilagem de terras por muitos que são até endeusados pela população. E é nesse gancho que o Antônio Bento me dá que eu quero chegar. Quando da criação ou do boom das empresas eólicas em Morro do Chapéu, o hoje senador, à época vice-governador do estado, Otto Alencar, ele assumiu a governadoria por força de uma viagem do então governador Jacques Wagner à Europa, à China, algo assim, né? E naquele momento foi baixado um decreto que extinguia o nosso parque estadual, os nossos monumentos aqui em Morro do Chapéu. E naquele momento ali houve também o boom
dessas grilagens. Foi uma situação aí que durou poucos dias, mas o suficiente, inclusive pessoas denunciando que jagunços foram invadir terras, acompanhada de autoridade A ou B, enfim. Eu sei que essas denúncias estão acerca da Polícia Civil, não sei se elas estão sendo investigadas. Há alguma ligação já entre esses processos, entre essa situação que hoje se denuncia ao Ministério, há 2 anos, né? Ministério Público e Polícia Federal, a essas ocorrências de anos atrás, quando nós, inclusive, estávamos à frente da Rádio Diamantina FM e denunciamos a situação, o Ministério Público veio para cá de Jacobina, enfim, e acabou que o ex-vice-governador teve a obrigatoriedade de desfazer o decreto que havia sido promulgado? Bom, Léo, esses fatos podem não ter uma ligação direta, mas indireta com certeza. Por quê? Isso abriu caminho para que essas coisas pudessem suceder. Então, se num primeiro momento esse ato, né, que foi na época praticado não tenha, né, aberto margem para esses atos de imediato, mas ele abriu caminho para os atos que sucederam e foi possível iniciar esses processos. Então, talvez só tenha sido, só nós estejamos agora nessa situação se esse ato foi praticado, né? Se talvez ele nunca tivesse sido feito, não teria se iniciado um processo espúrio de apropriação de terras. Porque, como eu falei, foi uma verdadeira festa. Tem gente, por exemplo, que nunca teve propriedade no local e de um dia para a noite apareceu como dono, né? Tem gente até hoje que eu conheço que nem sabe onde fica a dita propriedade dele. Tem gente que tem um documento na mão, diz que tem uma propriedade na serra, e se você perguntar para ele, tá bom, vamos entrar aqui no meu carro, me leva na tua propriedade lá na Serra da Babilônia. Ele não vai achar, ele não sabe onde está a dita propriedade dele. Mas ele tem um documento na mão que diz que é dele, uma propriedade que ele mesmo desconhece. Então, sim, se num primeiro momento não tem uma ligação direta, mas com certeza os atos que se sucedem tiveram início nesses atos aí praticados anteriormente. Outro questionamento que faço. Quando se menciona a ação de deputados a nível estadual ou federal, senadores também, do governo do estado, enfim, onde fica o poder público municipal neste contexto? Em algum momento, a gestão anterior se mostrou interessada no processo e ajudou nessa situação? Em algum momento, a gestão atual, que está cuidando de arrumar a casa, os famosos 100 dias, já tem conhecimento e está, de alguma forma, também ajudando nesse aspecto? Não, obviamente, para intervir diretamente por parte da própria gestão, mas no sentido de buscar os seus representantes a nível estadual e federal para que esse desejo de que a comarca tenha juízes, tenha representante do Ministério Público, enfim, e outras situações que vão facilitar o andar desses processos aconteça. O que é que as famílias lhe passam? Que aí não é só o contexto de Morro de Chapéu. A gente também tem um contexto de Várzea Nova, a gente tem um contexto de Orolândia, né, onde o poder público municipal tem que buscar, ou deveria buscar, os seus representantes na esfera estadual e federal para ajudar na situação. Bom, Léo, numa questão jurídica, o município pode muito pouco a respeito desse caso, né? O município ele não está, vamos dizer assim, ele não possui competência a respeito desses órgãos. Alguns são da esfera estadual. Estão, por exemplo, cartório. O cartório vive sob a corregedoria permanente do Tribunal de Justiça e do próprio juiz corregedor local. Não, mas enfim, é um aparelho do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. O Ministério Público também tem uma condição autônoma. Mas, muito embora essas coisas não dependam do poder público municipal, ele pode, como eu falei, justamente buscar melhorias para o funcionamento desse aparelho. Então, principalmente através de seus representantes no âmbito estadual e federal, seja deputados, senadores, né, deputados, quando eu falo estaduais e federais, buscar condições dessas instituições combaterem, inclusive desestimularem essas práticas, porque elas só foram possíveis de acontecer
por ausência do poder público. Né? Então, se alguém conseguiu fazer essas fraudes, conseguiu grilhar terras na região, é porque o poder público se ausentou em algum momento. Né? Ou, se não se ausentou, vamos dizer assim, faltou com o seu dever de fiscalizar a altura. Né? Então, é possível, sim, através do Executivo Municipal, se conversar, né, com seus representantes no âmbito estadual e federal para buscar recurso e aparelhamento para combater esse tipo de coisa, não só em Morro do Chapéu, mas como em toda a região. Mas, por outro lado, Léo Ricardo, eu vejo que em gestões anteriores, inclusive, não há muito interesse em se indispor com essas empresas que trazem recurso para a região, pagam royalties a essas prefeituras, linha de transmissão paga-se royalties, por exemplo. Existem municípios na Bahia que não tem uma torre eólica, mas passa a linha de transmissão pertencente à ANEEL, ao Sistema Nacional de Energia, e paga-se royalties a municípios onde não se tem uma torre. Saiba-se disso. Então, não existe um grande interesse de se indispor com essas empresas por parte de prefeitura alguma. Isso é comum. Né? Aí, como eu falei, uma empresa dessa chega, faz uma praça, faz uma parceria público-privada com essas prefeituras, então elas querem sempre ser parceiras. Né? Mas, por outro lado, reside um dever muito maior para com a comunidade, para com o cidadão, de instrumentalizar no que puder né, essas instituições para combater né, possíveis irregularidades. Verdade. Por parte de quem quer que seja. Verdade. Abraçar aqui a Eliette Rocha, Batuque Miranda, Arlete Santana, o Correio do Sertão também chegando por aqui. Se quiserem se manifestar, fiquem à vontade, óbvio, por força, inclusive, da situação de segredo de justiça em algumas situações, a gente pode omitir alguns nomes que vocês mencionarem, como acontece muito por aqui. O Antônio Bento diz, justiça seja feita já. Edinho Brito, uma hora a casa cai. Alguém que se intitula Olhos d'Água de Facundes. Aqui em nossas terras encontramos escrituras das flores também do Tareco. Como é? Olhos d'Água de Facundes, no extremo norte do município, tem escritura de terra aqui da região de Flores e do Tareco. Por que a prefeitura dá licença para essas empresas? Isso pode? Cirlei de Bagano, Justiça do Brasil só por Deus. Um jabuti ganha desse judiciário. Leonir, pelo visto, vamos ter que mudar o mapa do município de Morro do Chapéu devido a tantas mudanças de territórios. Mila Bagano, queremos justiça. A prefeitura é conivente ou não quando libera licenças? Não podem trazer recursos para o município de forma correta. Quem ganha com isso? O porquê não fazer certo? Tem alguém ganhando no escondido. Doutor Henrique, eu sei que não é da sua alçada e não faz parte do contexto do processo. Mas, estando diretor da CDL, de Relações Públicas e Institucionais, a gente acabou alçando a cadeira de vice-presidência do Conselho do Meio Ambiente, que não funcionou na gestão passada a contento. E agora, no início da gestão atual, a Câmara de Vereadores reuniu-se por 2 vezes extraordinariamente, e numa delas modificou a composição do Conselho, tirando da paridade, que normalmente um Conselho tem, e colocando como um Conselho tripartite, o que está sendo questionado aqui na cidade. Então, aumentou a participação da gestão no Conselho e diminuiu a participação da população neste Conselho do Meio Ambiente. De alguma forma, isso pode interferir nesse processo? Olha, com certeza, né? Com certeza, Léo. Essa modificação, como você próprio citou, ela reduz o peso do clamor popular. Né? É como, por exemplo, num conselho, como você próprio citou, tripartite, você tivesse 2 pessoas decidindo, né, por parte de empresas, de particulares com interesses empresariais, e do outro lado, em terceira parte, o povo. Vai ser um voto de 2 contra 1. E a maioria sempre vence, pelo menos na democracia. Né? Então, há aí um desequilíbrio natural, um natural desequilíbrio aí de pesos e medidas. Né? Não está nem um pouco equidistante. Né? Então, eu acredito que essa medida aí desbalanceou, né? Desbalanceou as regras do jogo. Está desfavorável, ao meu ver, para o cidadão.
Aí alguém colocou um comentário aqui que me despertou para o seguinte fato. Após a ascensão do então intendente Jubilino Cunegundes a prefeito de Morro do Chapéu naquela época, de lá para cá, praticamente a política local ela se resume a dois grupos políticos, ou lá no começo os dois grupos políticos estavam em lados opostos, mas no contexto histórico eles se unem e eles se desunem, eles se somam e eles se subtraem, eles casam na campanha eleitoral e quando acaba a campanha eleitoral eles se divorciam. Dá pra gente dizer que tem algum que não está envolvido nesse processo? Olha, como eu lhe falei. Pergunto porque você não conhece o contexto de Morro do Chapéu, mas só por esta alusão, por esta colocação que faz, porque assim, a realidade é essa. Quem está contra hoje já foi. Quem é adversário hoje já foi correligionário ontem, né? E vice-versa. Então você não sabe dizer quem é contra ou a favor o quê. Exatamente. Como eu lhe falei, eu não sou da região, daí de Morro do Chapéu. Eu não tenho raízes aí, não tenho nenhum parentesco. Bem como eu não tenho nenhuma intimidade com nenhum político da região. Não tenho nenhum comprometimento local, nenhum interesse particular em Morro do Chapéu. Mas o que eu posso lhe dizer da minha experiência, do que eu consegui angariar de informações, eu até hoje só encontrei um lado. Só encontrei um envolvimento político. Então, de modo que, se exista envolvimento também do lado político contrário, eu não tenho essa informação, nunca encontrei nenhuma prova ou mesmo indício de que o outro lado político também esteja imbuído nessas questões. Muito bem. Diante da situação da pandemia, de toda a dificuldade que a cidade atravessa com relação à permanência de juízes e promotores, etc. Já se vão aí 2 anos do processo em investigação pela Polícia Federal. Qual é a expectativa que se pode ter diante disso, se nós necessitamos que algo seja feito em outra esfera que não a local, que não Morro do Chapéu? É preciso que venha uma situação de cima para tomar conta deste momento aqui de Morro do Chapéu. Como é que a gente vai ficar nesse mar sem ter ali um leme para guiar o navio? Pronto. Léo, é justamente por isso que eu comparo a situação aqui com a situação que ocorreu no Oeste Baiano. Se você olhar mais uma vez para a Operação Faroeste, você vai ver que ela só foi possível justamente por vir de cima para baixo. Né? Uma operação em que a Polícia Federal, né, foi que desmantelou, né, um esquema que envolvia desembargadores, juízes, né, um falso cônsul, advogados, afastou, inclusive, à época, então, secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia está afastado. Então, é uma situação que realmente só funciona vindo de cima para baixo. Né? Por quê? Por que eu digo isso? Se porventura, aqui na região de Morro do Chapéu, também houver algum envolvimento de pessoas que exercem algum cargo, né, que represente algum poder do Estado, seja em qual âmbito for, fica muito difícil de você resolver uma questão como essa, porque você pode acabar indo apelar a uma das pessoas envolvidas. Você já imaginou, por exemplo, Léo Ricardo, no oeste da Bahia, você ter ido, por exemplo, pedir ajuda, pedir socorro a uma das pessoas que fazia parte do esquema? O que não era difícil de acontecer por não imaginar que aquela pessoa fizesse parte, né? Exatamente. Então, assim, num primeiro momento, o que nós precisamos é que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia olhe para cá, com a sua corregedoria do interior, na pessoa do próprio desembargador corregedor das comarcas do interior. Este homem ele tem poder para, a qualquer momento, instaurar uma inspeção no cartório de registros de imóveis de Morro do Chapéu e, com a comissão, fazer um levantamento de todas as matrículas que possuem crescimento excessivo de área, nos modos em que eu citei,
saindo de 100 hectares para 1.000, de 200 hectares para 2.000, bem como de propriedades que mudaram drasticamente de local. Isso é perfeitamente possível, inclusive é papel da Corregedoria. Então, assim, nós esperamos que essas denúncias cheguem a tal ponto. E aí, claro, a Corregedoria pode estar acompanhada do próprio Ministério Público, né? Eu acho que se faz mais do que necessário uma comissão para isso, dada a gravidade da situação que existe aqui nesses locais que eu citei, em especial Morro do Chapéu. Então, a Corregedoria pode tomar essa iniciativa, essa atitude, e sem dúvida, assim como eu encontrei, assim como a família qual defendo encontrou essas provas, estão arquivadas no cartório de Morro do Chapéu, a Corregedoria de certo os encontrará, né? Essas escrituras, esses registros imobiliários estão lá para serem vistos, né? Então, podemos começar por aí, né? Em paralelo, é possível que as polícias civis estadual no caso, ou se houver a avocação em algum momento de uma competência federal, a Polícia Federal, e esta poderá, né, paralelamente promover suas investigações. Mas eu acredito que podemos começar por aí. Muito bem. Bom, se algo que o senhor gostaria de colocar eu não perguntei, fique à vontade e eu acabo pegando o fio da meada e vou tentando ter mais conhecimento de causa até para falar do assunto. Os colegas aqui, os amigos que nos assistem, Edinho Brito pede Polícia Federal já, o Olhos d'Água do Facundes pede para falar o nome do grileiro, mó. Complicado, né? E diz também que a imprensa pode nos ajudar. Aí me veio uma ideia que eu prefiro guardar, em princípio, para que a gente possa aproveitar secundariamente, quem sabe, né, a gente não consiga auxílio de outras esferas da imprensa. Digo isso porque a gente não vê esta pauta na imprensa regional, né? Não vê. Tem alguns colegas, vários colegas seus, na verdade, não são alguns, que não têm interesse, né, em noticiar certas coisas. Porque mexe com político A, mexe com político B, mexe com a empresa A, B ou C, que muitas vezes patrocina um programa, muitas vezes até um colega seu pode ser até um arrendatário de uma área dessa e coisa e tal, e não tem interesse em noticiar certas coisas. Mas é um ato de coragem e um serviço à população, né? Para você ter ideia, Léo, é muito importante o papel da imprensa nesse ponto. Porque é a imprensa que tem essa capilaridade, você através do rádio, através da televisão, através aqui de um canal digital, hoje em dia, essa modernidade, de alcançar, né, a população como um todo. Pode ter alguém nesse momento assistindo seu programa que está passando por uma situação semelhante e não sabe que existem outras pessoas também com um problema parecido com o dele, né? Agora, nós precisamos que a imprensa a nível estadual e nacional também nos abrace nesse sentido, para que a imprensa também exerça o seu papel, né, de fiscal, né, dos acontecimentos e possa, inclusive, cobrar das autoridades uma posição. Você poderia, por exemplo, e seus colegas, procurar saber dos representantes desses poderes públicos aqui citados, seja o judiciário, seja o poder público local, né, seja o próprio governador do estado, ou quem for, né, o que é que se pode fazer, se está fazendo alguma coisa nesse sentido, e o que é que se pode fazer mais, né? Então a imprensa tem esse papel importantíssimo de noticiar, de dar voz ao povo, né? Mas nós notamos uma resistência em falar de certos assuntos sim na imprensa. Muito bem. Desta forma, o espaço aqui estará aberto. A ideia que tive, vou compartilhar nas redes com o doutor Henrique, com o Luana, com a Adilson, para a gente poder, em conjunto, tentar chegar até aquilo que eu imaginei aqui por conta da imprensa, visto que a gente lamenta que isso não seja uma pauta cotidiana na região e que envolve uma região grandiosa, né? A gente está aqui com várias pessoas questionando, trazendo situações as mais diversas. Tem até um questionamento aqui. Quando existem duas escrituras dadas pelo mesmo cartório, quem é o dono de verdade? A pergunta é para mim? Sim.
O dono de verdade é o que não é o grileiro. Você pode ter duas situações aí, viu, Léo? Os dois podem ser grileiros, ou um é o dono verdadeiro e o outro é o grileiro. Aham. Tem como descobrir. Tem como descobrir. Existe uma coisa chamada cadeia sucessória imobiliária. Uhum. O que é isso? É o histórico de uma propriedade. Então, você pega uma escritura de uma determinada propriedade, vai ao cartório de registro de imóveis e você pode pedir uma certidão de cadeia sucessória e descobrir quem foi o primeiro dono documentado dessa propriedade e para quem ele foi vendendo, para quem ele passou, seja por venda ou porque deixou de herança para seus filhos, seus netos, etc. E dificilmente o falsário, o grileiro, tem esse histórico. Então, quando nós temos duas propriedades não, dois documentos, dizendo que uma mesma propriedade está duas propriedades estão no mesmo lugar, isso é a lei da física, é impossível. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Um dos dois está errado, ou estão errados os dois. Uhum. Bom, eu deixo para as famílias o seguinte questionamento. No dia da vitória na campanha eleitoral, nós ouvimos alguns discursos direcionados aos grileiros, ao grileiro mor, como dizem aqui os nossos espectadores aqui no YouTube. A Leonor também diz: esperamos que a justiça seja feita e as pessoas envolvidas sejam punidas. A irmã Neide Gonçalves chegou aqui agora, boa noite. Enfim, então, ficou só naquele discurso? Ou já houve alguma manifestação nesse sentido? E aí, a gente precisa entender que, da parte das famílias, se esses grileiros são do conhecimento da autoridade local, né? Por que que não se dá andamento ao processo que ora está aí colocado? Aí eu volto lá àquela questão do casa separa, o divórcio político e tal, e tal, e tal, e que o doutor colocou bem, que é um grupo só, que enxerga uma política só, um lado só. Então, eu sou testemunha de que eu ouvi num trio elétrico alguém dizendo: e aí, cadê os grileiros? Não tem ninguém agora, não sei o que e tal, mas... né? Muito bem, doutor Henrique, eu espero que a gente possa voltar brevemente aqui no bate-papo com notícias boas, porque afinal de contas, a gente também pleiteia limpar o nome de Morro de Chapéu, como está dito aqui por alguém que se manifesta, e que a gente precisa estar mostrando que a cidade tem que ser corrigida, e isso é uma situação que meu xará Alessio Montenegro, boa noite, se reflete a nível nacional, lamentavelmente, né? Então, torço para que o seu trabalho seja profícuo o mais rapidamente possível, porque tenho certeza de que Morro de Chapéu merece muito mais do que a gente ficar aí observando pessoas enriquecerem às custas daquilo que não lhes pertence. Apolônio Maia, boa noite, Léo, Polícia Federal urgente. Eu gostaria de saber se não há um desvio, um caminho mais curto para a Polícia Federal vir logo. A professora Ediane Rodrigues está dizendo: esses roubos vêm de muito tempo, Léo. Olha as terras da minha avó. Ediane, você precisa se juntar a nós. Terra da sua avó, se eu não me engano, é Fazenda Morro Velho. Se eu não estiver enganado, é sede. Fazenda Morro Velho, que hoje faz parte geograficamente da sede do município. Tempos atrás fazia parte da região rural, da zona rural, mas hoje está incorporada pelo remapeamento, né, da sede. A sede cresceu e tal, então já está incorporada a zona urbana, melhor dizendo, não a zona rural. Então são situações que precisam ser revistas aí, que creio que vai envolver, já está aparecendo mais gente, doutor Henrique. Pois é, Léo Ricardo, para você ver, é aquilo que eu falei, dando visibilidade a essas questões, a imprensa noticiando, dando voz ao povo, é natural que apareçam outras pessoas na mesma situação, né? É perfeitamente natural, nós temos consciência de que nós somos os únicos prejudicados aqui, né? Mas a imprensa, né, pode dar voz a essas pessoas que não são ouvidas, né? Aqui o espaço vai estar sempre aberto, a hora que desejarem, a gente agenda, traça a pauta e vai informar. Agora, é necessário, assim, compreender as duas situações. Primeiro, a expectativa, a ansiedade das famílias em ter uma solução,
mas também, de outro lado, perceber que toda cautela é pouca com relação a nomes, a citações, se você não tem ali a prova cabal de que a coisa vai fluir, até porque o andar para a justiça é moroso, é muito lento. E talvez seja o grande calcanhar de Aquiles de todo o processo, porque a gente vai percebendo que a sensação de impunidade que é generalizada no país faz as pessoas agirem como elas acharem que devam, porque elas têm quase a certeza de que não serão punidas. Mas, como você disse bem aí, vamos usar a imprensa, vamos tentar chegar a alguns colegas que têm a capacidade investigativa que nós, infelizmente, não gozamos, e a gente admite isso, mas que a gente tenha a condição de abrir o espaço para que isso seja exposto, para que todos tenham conhecimento. Tá certo, doutor Henrique? Léo Ricardo, a respeito disso daí, eu posso lhe dar uma indicação, não como advogado em si, mas como pessoa da sociedade, como cidadão. Procure uma pessoa muito importante para o desfecho que houve a Operação Faroeste na Bahia. Doutora Eliana Calmon. Sem essa mulher, a Operação Faroeste nunca existiria, certo? Baiana, foi ex-ministra do CNJ, certo? Ministra do STJ. Então, se você quiser, né, enveredar por esse caminho dessa luta, procure a doutora Eliana Calmon. Se você tiver o contato, me dê que eu vou atrás. Eu vou lhe passar. Eu vou lhe passar, sim, e você pode tentar entrar em contato com ela, você se identifica como repórter e poderá fazê-lo. Eu só queria aqui fazer salientar uma coisa, na verdade duas. Primeiro, essas empresas, no momento aqui, nós temos a cautela de não nomeá-las, porque apesar delas estarem imbricadas nessas questões, nós não temos provas que elas agem com dolo. O que é isso? Nós não temos provas, pelo menos no momento, de que elas façam parte da fraude, né? De que elas que estejam por trás dos crimes, de fraudes feitas por elas, mas, infelizmente, elas também podem estar imbricadas em propriedades que foram fraudadas e que depois acabaram sendo ou compradas por essas empresas ou arrendados a elas, o que é mais comum. O segundo ponto, Léo, é o seguinte: nós não queremos demonizar aqui as empresas eólicas, as empresas de energia renováveis. Elas representam um avanço, tanto para Morro do Chapéu, como para Orolândia, para Várzea e demais outras cidades como Umburanas, entendeu? Que compõem essa região. Elas representam um avanço, inclusive, na geração de energia limpa aqui no Brasil. O que é preciso é ser feito um processo com cuidado, com mais cautela, com mais lisura e com mais transparência para a comunidade local, Ricardo. Sabe por quê? Porque tem diversas propriedades dessas aí que foram arrendadas, que estão com problemas como esse que eu citei, que se essas empresas tivessem feito mais audiências públicas e tivessem revelado que estão arrendando a propriedade A ou B ou comprando, alguém se levantaria no meio da reunião e, epa, essa propriedade é do meu avô, essa propriedade é do meu pai e não fui eu que arrendei, como assim? Então, muitas vezes, a falta de transparência em alguns processos pode levar a danos como esses que nós estamos citando. Então, essas empresas representam, sem dúvida, um avanço significativo de geração de emprego e renda, trazem recursos, as parcerias público-privadas são importantíssimas. Nós temos outros municípios que não têm essa pujança com o Morro do Chapéu e que representam hoje, as empresas eólicas, parte significativa das receitas do município. Tem município pequeno também que vive disso. Então, assim, nós não queremos aqui demonizar essas empresas, mas, por outro lado, nós esperamos delas também uma postura de maior transparência, inclusive uma postura que afaste possíveis grilheiros, né? E que possa eles próprios também afastá-los e combatê-los do seio da sociedade. Muito bem, doutor. Muito obrigado pela sua participação hoje. Fica aqui o espaço disponível. No momento que desejarem, voltaremos a tratar do assunto. E assim que eu tiver o contato da Eliana Calmon, eu vou fuçar. Eu vou atrás. Aqui só é pequenininho, mas é nojento, que é uma beleza. Vamos nós. Obrigado, doutor. Abraço. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado pelo espaço. Obrigado pela sua audiência.